Olá, meu nome é Michele e hoje nós vamos falar sobre um conto super bonito, super filosófico do Machado de Assis. Bom, a gente já vem discutindo aí sobre o realismo, né? Falamos um pouquinho sobre as características do Machado de Assis e hoje a gente vai fazer uma análise de texto sobre esse conto. Bom, eu convido vocês a praticamente ler essa obra comigo aqui nesses vídeos em que a gente vai abordar o conto Espelho. Bom, então quem ainda não leu, quem ainda não conhece um pouquinho sobre essa obra, vocês terão oportunidade de fazer essa análise de texto aqui comigo, né, fazer essa análise da obra que inclusive está atualmente na lista da Unicamp, né, para o vestibular aí 2021. O espelho vai estar sendo cobrado, já esteve aí em alguns anos anteriores. Bom, então vem ler comigo essa obra. Seguinte, para a gente poder entender direitinho essa obra, nós vamos conhecer os personagens. Como trata-se de um conto, né? Um conto tem pouca ação, pouca personagem, a narrativa é curta, então nós temos pouquíssimos personagens. O principal, né? Vamos colocar aí o protagonista, é o Jacobina, um cara que tem lá em torno de seus 40, 50 anos de idade, inteligente, capitalista, provinciano, e que vai resolver contar um fato da vida dele enquanto ele vivia lá com seus 25 anos de idade. Bom, a gente já começa aqui com uma técnica de característica, né, do Machado de Assis, que é a narrativa não linear. Tá? Você começa no presente, você congela esse presente, conta um fato do passado e depois volta para o presente de novo. E é isso que vai acontecer. Junto com ele, temos mais 4 companheiros que discutem, que conversam, que dialogam o tempo inteiro, filosofam sobre tudo e todos. E o Jacobino é o único que não fala nada, ele fica quietinho, fica na dele, não discute. E isso para os 4 companheiros é uma curiosidade, é o porquê. Por que o Jacobina nunca se expõe? Por que o Jacobina nunca fala? E aí o Jacobina resolve falar e ele passa a falar então o conto inteiro. E também vai aparecer lá no final, mais para o meio, para o final do conto, a tia do Jacobina, a Marcolina, que vivia num sítio distante e que vai convidar o Jacobina aí para passar um tempo na casa dela. Bom, então, personagens explicados, vamos para o enredo? Como essa obra começa, né? Como esse conto começa. Então, eles estão reunidos lá, como eu já disse, aqueles 4 companheiros, né, 4 cavalheiros, conversando sobre vários assuntos, sobre várias questões, e apenas um quinto, que é o Jacobina, esse não falava nada, não discutia nada. E ele defendia-se com com o seguinte argumento. Ele falava o seguinte: não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Tá? Então, ele dizia, se os serafins são a perfeição, se os querubins são a perfeição e eles não discutem, por que eu tenho que discutir? Por que eu tenho que ficar, né, dando o meu palpite? E por isso ele ficava quietinho. Mas aqueles companheiros não se conformam e o tempo inteiro perguntam, mas, por favor, né, dê sua opinião, fale alguma coisa, até que ele resolve, então, dizer que ele vai falar com a seguinte situação: eu só falo se vocês ficarem quietos. Eu apenas vou falar e vou contar um fato sobre a minha vida. Como essa curiosidade, né, do ser humano, ela é muito grande, eles ficam quietinhos. Então, aqueles 4 companheiros que estão lá o tempo inteiro falando de tudo, de todos, eles ficam quietos e começam então a escutar sobre essa teoria do Jacobina. Tá? Vocês
não sei se vocês perceberam, mas lá no primeiro slide eu apresentei que o subtítulo do espelho é uma nova teoria da alma humana, né? Então, ele vai propor para a gente essa nova teoria aí da alma humana. E ele diz o seguinte: a alma exterior pode ser qualquer coisa. Pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Vejam qual é a nova teoria que ele está esboçando aqui: que existem duas almas, a alma interior e a alma exterior. E essa alma exterior pode ser qualquer coisa, né? Desde um simples botão até um livro, uma máquina, uma dança, uma música. E Jacobina também alerta para a gente e fala que essa alma exterior ela está em constante mutação. De tempos em tempos a gente acaba modificando essa alma exterior. E aqueles 4 companheiros, então, ansiosos por ver o que o Jacobino iria contar, né? Eles se esquecem da controvérsia, olha lá. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade! Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia. É pela curiosidade que o povo concorda, né? Fruta divina de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. E a partir de então, o nosso Jacobina começa a expor a sua vida. Ele começa a contar um pouquinho sobre a sua, né, o seu posto. Ele ganhou um cargo, gente. Aos 25 anos de idade, ele foi nomeado alferes da Guarda Nacional. Né? Muitos invejam, muitos ficam contentes, muitos se orgulham, familiares se explodem, né, de tanta alegria. Ele ganha a farda de alguns amigos e uma tia, a tia Marcolina, que a gente já viu como personagem, essa tia Marcolina que morava num sítio bem distante, que quase não falava com ele, resolve então fazer questão de passar um tempo com o sobrinho. Né? Ele passa, gente, a ser bajulado, paparicado, puxa saco para todo lado, porque ele se tornou esse alferes. Nunca ninguém na família tinha conseguido esse posto, né? Então é realmente motivo de orgulho. A tia, né, era o tempo inteiro brincalhona e inclusive falava que ela tinha inveja da moça que se casasse com ele. Olha lá o trechinho que se diz isso. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que ela tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça bradando que não, que eu era o senhor alferes. Bom, a partir disso, gente, é como se a alma exterior dele, essa alma que foi, na verdade, né, esse posto que ele ganhou, estivesse sobrepujando quem de fato era Jacobina. Tá? Nós temos uma discussão aqui muito bonita que é a aparência e a essência. Esse exterior dele acaba ganhando a jogada. Ele vai passar esse tempinho lá na casa da madrinha, lá na casa dessa tia, né, Marcolina, e além, né, dele ser paparicado o tempo inteiro por ela lhe dá um espelho, ela lhe dá um objeto que era o objeto mais
caro que ela tinha na casa dela. Tinha uma grande tradição por trás desse espelho. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que Esther dara da mãe, que o comprara uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Esse espelho, então, né, que é o título da nossa história, tem muito aqui significado. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. O nosso amigo, o nosso Jacobina, vai então contar para os seus amigos, para aqueles 4 cavalheiros que estavam ali, né, ansiosos por saber o que aconteceu com ele, que o alferes havia eliminado o homem. Ele deixa de ser Jacobina e ele passa a ser um cargo, uma profissão, uma farda. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era antes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza. Passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. O exterior eliminou o interior. No entanto, gente, um dia tia Marcolina precisa viajar para cuidar da sua filha que morava longe e que estava bastante doente. E aí ela vai deixar o nosso Jacobina apenas com criados. Os criados, num primeiro momento, rapapé para lá, puxação de saco para cá e cuida do Jacobina, até que eles veem que a tia vai o quê? Demorar para voltar. Então, dão no pé. Os criados aproveitam para fugir e deixam sozinho e perdido no meio daquela casa, daquele sítio, o nosso Jacobina, que estava agora acostumado com o puxa-saquismo, né? Com o meu alferes sendo falado o tempo inteiro. E agora? Como vai ficar o nosso Jacobina, hein? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar triste? Será que vai ficar feliz? A gente vai ver no próximo vídeo. Beijinhos!